Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a oração da noite, uma oração onde nós pedimos a Deus para guardar, livrar e abençoar a nossa família. Por isso, já deixe aí nos comentários o nome da sua família, o nome de pessoas que necessitam de oração, que precisam do poder de Deus agindo na vida delas. Talvez você conheça algum parente, amigo, vizinho que esteja precisando de oração, esteja passando por algum problema. Coloque o nome dessa pessoa aí nos comentários, porque daqui a pouquinho nós vamos falar com Deus. E no momento do clamor, eu quero apresentar essas vidas diante de Deus. E o Pai que está nos céus e sabe a necessidade de cada um de nós, suprirá a necessidade de cada um de vocês. Eu tenho certeza disso. Então escreva aí nos comentários o nome dessas pessoas que precisam de oração e abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, o versículo de 22 ao 24. Marcos 11, 22 ao 24. Diz assim, Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Olha só, pessoal, o versículo número 22 em diante, Jesus fala sobre o poder sobrenatural da fé. O que a fé é capaz de fazer. E ele diz aqui que, praticamente em outras palavras, que tudo é possível ao que crer. Ou seja, se você não duvidar no teu coração, nada lhe será impossível. O problema, pessoal, é que muitas pessoas, por não entenderem o contexto dessa mensagem, acham que tudo que elas pedirem para Deus e não duvidar, Deus vai entregar nas mãos dela. Mas nós temos que analisar uma série de coisas. Primeiro, Tiago diz que a gente não recebe porque não pede. Depois ele diz, pede e não recebe porque pede mal. Então tem coisas que é necessário analisar o contexto. Não é tudo que a gente vai pedir para Deus que Ele vai nos dar. Por exemplo, aqui Jesus estava falando com os seus discípulos. Se você analisar o versículo 14, a Bíblia diz que Ele passou, amaldiçoou a figueira que não tinha fruto, e a Bíblia diz, e os seus discípulos ouviram isso. E na outra manhã seguinte, quando eles passavam pelo mesmo lugar, Pedro, um dos seus discípulos, toma a frente e diz, olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, ou seja, aquilo que o Senhor profetizou aconteceu. Aí Jesus fala com quem? Com os discípulos. Quem são os discípulos? Discípulos, pessoal, são todos aqueles que seguem a Jesus, que obedecem a Jesus. Todos aqueles que agradam, que buscam a Deus, que temem o nome do Senhor. Porque Jesus, ele tinha poucos discípulos, mas uma numerosa multidão o seguia. Então Jesus, ele está falando aqui com quem é discípulo, com quem obedece a palavra de Deus, com quem busca que a vontade de Deus seja feita acima da sua vontade. Por exemplo, no versículo 24 ele diz assim, e será assim convosco. Quer dizer, convosco quem? Com os discípulos. Então todos aqueles que são discípulos de Jesus, estes sim pedirão o que quiser e lhes será dado. Você vai receber quando você pedir, não duvidando, mas pedir crendo que você já recebeu. Uma pessoa que é discípulo de Jesus, ela não vai pedir aquilo que desagrada a Deus. Ela não vai pedir nada por interesse próprio. Mas uma pessoa que é discípulo de Jesus vai fazer um pedido como Salomão. Senhor, me dê sabedoria. Para que você quer sabedoria? Para ser melhor que os outros? Para enriquecer? Não. Quero sabedoria, Senhor, para ensinar o teu povo. Olha só a diferença. Às vezes nós pedimos as coisas para Deus, pessoal, e não levamos em consideração essas coisas. Ah, mas está escrito que tudo quanto pedir, crendo que já recebeu, você
receberá, vai ser dessa forma conosco. Negativo. Se você entender o contexto, aí sim. Mas do contrário, pessoal, por isso que muitas pessoas, elas pedem e não recebem nada. Muitas pessoas se dizem ateus justamente por causa disso. Não acreditam em Deus porque falam, parece que Deus não ouve, Deus não responde, ou por alguma frustração, decepção da parte de Deus porque pediu e Deus não deu, Deus não entregou, não fez de acordo com aquela vontade. Pera lá, pessoal. Discípulo de Jesus não coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. Discípulo de Jesus dá preferência para a vontade de Deus. Olha só o que Jesus disse no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, a vontade dele. Ele pediu isso a Deus, mas Deus não entregou isso para ele, não. Ele disse: Senhor, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E assim se cumpriu a vontade de Deus sobre a vida dele. Isso é ser discípulo de Jesus. E tudo quanto você pedir é assim, dessa forma, com esse entendimento, aí sim você pode crer que você vai receber. Se você declarar sobre a tua família aquilo que está escrito, como Josué determinou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim vai acontecer, porque você teme a Deus, você guarda as palavras dele no teu coração. Então aí sim, essa palavra, a sua fé, vai ter esse poder sobrenatural de, quando você falar, vai acontecer. Porque você não vai profetizar do teu coração, você vai profetizar aquilo que Deus colocou aí dentro. Aquilo que Deus, ele ordenou você, aquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Então guarda essa palavra no teu coração para você não se frustrar com alguns ensinamentos errados, às vezes não explicam o contexto, e a gente cresce na fé acreditando que Deus, ele é o gênio da lâmpada mágica, que tudo que a gente pedir ele tem que nos dar. E na verdade não é dessa forma. Na verdade, tudo quanto pedirdes, segundo a vontade de Deus, ele o fará na sua vida. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você pode confiar nele, porque a vontade dele sempre será melhor do que a sua, do que a minha, do que a de qualquer um que queira fazer o bem por você. Permita com que a vontade de Deus venha prevalecer na tua vida. Peça isso para ele. Nesta oração, fale com Deus: Senhor, eu tenho pedido isso em oração, mas que seja feita a tua vontade. Eu quero orar nesse momento e eu quero pedir para você aproveitar e já falar com Deus sobre isso. Já entra na presença de Deus com essa mentalidade de discípulo. Fecha os seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai querido, nós entramos na tua presença nesse momento. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, perdão por muitas vezes entrar na sua presença e só pedir, esquecemos de agradecer, e quando pedimos algo de interesse próprio, meu Pai, algo que não vai beneficiar nenhum dos nossos irmãos. E o seu discípulo e apóstolo Tiago diz que nós não recebemos porque pedimos mal, pensando em si mesmo, em gastar nos nossos prazeres, em nos deleitar. Claro que isso é vontade do Senhor para a nossa vida, mas isso não pode estar no nosso coração, porque quando nós entendemos a mentalidade e o coração de um discípulo, nós entendemos que a sua vontade, ó Deus, sempre estará acima e sempre prevalecerá sobre a nossa vontade. Por isso, meu Deus, nós oramos, pedimos ao Senhor tantas coisas. Contudo, Pai, que em todas estas orações, em todos esses pedidos, seja feita a tua vontade e não a nossa. Porque sabemos que a tua vontade ela é boa, tua vontade é agradável e ela é perfeita. Os teus planos são maiores do que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos. E nós não podemos entender ou compreender a tua vontade e o teu querer, assim como não entendemos, ó Pai, não compreendemos como os ossos de uma criança se formam no ventre. Como podemos entender o seu agir? Como podemos entender, ó Deus, a tua vontade? Meu Pai, nós não podemos entender, mas nós confiamos no Senhor. Por isso, nesse momento, ó Deus, nós colocamos a nossa vontade de lado e pedimos que seja feita a tua vontade,
na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, eu determino isso sobre a vida dos teus filhos, que a tua vontade prevaleça sobre a vida deles, sobre os filhos, sobre o marido, sobre a esposa. Meu Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que me acompanham nesse momento. Pai querido, amado e eterno Deus, que a tua vontade prevaleça sobre a vida de todas essas pessoas representadas aqui nos comentários, pelos nomes que foram deixados aqui. E em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu determino que a casa, a família sejam salvos, que haja cura, que haja libertação, que haja batismo no Espírito Santo, que haja conversão, livramento, porque tudo isso é tua vontade para a nossa vida. Assim eu determino e eu digo amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tenha uma ótima noite na presença dEle, tá? E guarda essa palavra no teu coração. Tenha esse entendimento, essa visão, para você não se frustrar com algumas coisas que você tem pedido a Deus e não tem alcançado, tá bom? Fica na paz do Senhor, eu estarei aqui se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã, domingo, 6 da manhã. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique aí nas letras vermelhas em inscrever-se, vai aparecer o sininho, ative as notificações selecionando a palavra todas e você receberá essa notificação das 6 da manhã, do meio-dia e das 19 horas, tá bom? Eu vou ficando por aqui e que Deus te proteja, que o Senhor guarde a sua família. Eu espero você amanhã às 6 da manhã. Compartilhe essa oração com a tua família, manda essa oração para alguém que você ama muito e esteja aqui comigo amanhã às 6 da manhã. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.